Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães e sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Prestem bem atenção na seguinte frase, abre aspas. Se nada faço, sou omisso. Se faço, é porque estou pensando em 2022, fecha aspas. Vocês conhecem bem o autor dessa frase, afinal, essa foi a resposta dada hoje por Bolsonaro à péssima repercussão do anúncio do seu programa Renda Cidadã, o seu novo programa assistencial com o qual ele pretende pavimentar o seu caminho rumo à reeleição. Como vocês devem ter lido bastante, Bolsonaro pretende financiar esse programa com fundos de precatórios e do Fundeb, do Fundo da Educação Básica. Vamos esmiuçar um pouco esses aspectos. Antes de mais nada, o que é um precatório? Precatório é um meio para o recebimento de dívidas de um órgão público que tenham sido declaradas, que tenham sido constituídas pelo Poder Judiciário por uma decisão judicial definitiva. Vamos imaginar que em algum momento da sua vida você tenha entrado na justiça contra a União Federal pedindo algum tipo de indenização contra a União por motivos diversos, seja por um crédito previdenciário, por uma desapropriação de um imóvel seu, pela qual a União não tenha pago um centavo, ou até mesmo por algum acidente sofrido por você em uma dependência da União e por responsabilidade de funcionários dessa mesma União. Assim, ao longo do processo, o judiciário, vamos supor, acaba por entender que a União é responsável por aquele dano sofrido por você e condena a União a te indenizar, a te ressarcir financeiramente. O tempo passa, os recursos se esgotam e, em última instância, a União é mesmo declarada responsável pelo seu acidente ou pelo evento danoso qualquer que tiver ocorrido com você. E de que forma você acha que vai receber essa verba, essa indenização? Por meio de um precatório. Você entra numa fila de pagamento de precatórios e assim você acabará recebendo a indenização a qual você faz jus, a qual você tem direito conforme uma determinação do judiciário, daquele juiz que tiver dado ganho de causa a você. Só que agora Bolsonaro pretende dar um calote em você que for credor de precatórios. E que tipo de calote? Postergar até sabe-se lá que dia o pagamento do seu precatório, do seu crédito que foi estipulado no judiciário. Ele pretende postergar esse pagamento e usar o fundo que ele iria destinar a você, a sua indenização, para custear o tal programa assistencial. Em outras palavras, Bolsonaro pretende dar um calote nos credores de precatórios para custear o seu tal programa assistencial. E com isso quero dizer, por acaso, que não deva haver programa assistencial? Não, de modo algum, muito pelo contrário. Devem haver esses programas, sobretudo num país como o Brasil, que é um país dominado por vários bolsões de miséria, por segmentos extremamente miseráveis, ou, para usar a terminologia do presidente da República, por pessoas paupérrimas. É claro que tende a haver esses programas a pessoas que passam fome, a pessoas muito desnutridas no nosso país. É
é claro que essas pessoas têm que ser socorridas, e com urgência. Só que esses programas têm que ser pautados pela responsabilidade fiscal e pelo respeito ao direito de terceiros, nesse caso, aos direitos dos credores dos precatórios. Como eu tenho comentado tanto aqui no canal, o Brasil é um país conhecido no exterior por ser uma nação onde é muito difícil executar um crédito, onde é muito difícil receber algum dinheiro, alguma verba a qual você tenha direito, sobretudo devido à extrema morosidade da nossa justiça. Já comentei aqui em vídeo anterior que há alguns anos ouvi de um cliente estrangeiro, de um cliente alemão, uma frase que muito me marcou. Aquele cliente, bastante revoltado, depois de aguardar anos pela tramitação do seu processo na justiça, virou-se para mim e escreveu essa frase que vou compartilhar aqui com vocês. Me disse esse cliente: do que adianta a mais linda sentença se eu não consigo reaver 1 centavo da parte contrária que foi condenada a me indenizar? Eu acho que essa frase dá a vocês a exata dimensão das dificuldades encontradas no Brasil por um credor para executar o seu crédito. E no Brasil de Bolsonaro, essa frase parece mais atual que nunca. Afinal, a prevalecer esse tal projeto da renda cidadã, os credores de precatórios ficarão completamente a ver navios, aguardando a satisfação do seu crédito, sabe-se lá em que data, no dia de São Nunca, sem qualquer prazo estipulado para isso. Vejam vocês a que ponto os direitos contemplados no Código Civil, os direitos dos credores ao recebimento das suas verbas são completamente menosprezados no Brasil. E o pior é que essa matéria de restrição ao pagamento de precatórios, que Bolsonaro pretende agora retomar, já foi examinada no Supremo e já foi lá em 2013, lá no passado, já foi considerada inconstitucional por ferir uma cláusula pétrea, ou seja, uma das espinhas dorsais de qualquer Constituição moderna, que é o respeito à coisa julgada, ou seja, às decisões judiciais que se tornam definitivas. Se esse projeto vier a ser retomado, se derem andamento a esse tal projeto do Renda Cidadã, estarão sim desrespeitando a coisa julgada, as sentenças do judiciário que tiverem sido proferidas em favor desses credores dos precatórios. E não ficam por aí as estripulias de Bolsonaro. Não, longe disso. Além dos precatórios, Bolsonaro também pretende lançar mão dos recursos para educação, para esses tais programas assistencialistas, logo num país que tanto necessita de educação, que tanto necessita da alocação de recursos, de verbas para esse setor estratégico, para tirarmos milhões de pessoas do analfabetismo ou do analfabetismo funcional. É exatamente isso que Bolsonaro pretende para financiar o seu programa assistencialista. E para obter esses recursos, ele não tem coragem de cortar a gordura, de cortar os excessos, os gastos excessivos do nosso setor público. Ele não tem coragem de mexer nesse vespeiro e, assim, prefere mesmo lançar mão do bom e velho calote, da velha pedalada, para tentar surfar na sua popularidade e se tornar cada dia mais e mais popular até alcançar a
tão sonhada reeleição em 2022. Como vocês já devem ter lido, o anúncio desse programa ontem gerou uma verdadeira convulsão nos mercados e gerou oposição, gerou repúdio por parte de economistas muito reconhecidos no Brasil e no exterior, como vocês já devem ter lido. Apenas para dar alguns exemplos, me reporto aqui ao que foi dito pelo economista Gustavo Franco em seu Twitter, segundo o qual precatórios já são o pagamento de um calote e assim calotear um calote é reincidência. Palavras textuais de Gustavo Franco. Na mesma linha foi o economista Marcos Lisboa que se referiu a esse programa Renda Cidadã como uma verdadeira política de malandragem fiscal em entrevista concedida ao antagonista. Vejam vocês que esse programa, além de inconstitucional, é imoral, porque viola direitos de terceiros, viola direito de credores e atinge verbas que deveriam ser destinadas, deveriam ser alocadas à nossa educação básica. Contudo, como o Brasil não é um país para principiantes, como dizia o imortal Tom Jobim, ainda assim Bolsonaro continua sendo uma marca muito valiosa no marketing eleitoral. Tanto assim que, como noticiado pelo Globo do último domingo, aliás, foi capa do jornal O Globo, vários candidatos aqui no Rio disputam a preferência, o apoio de Bolsonaro para angariar mais e mais votos na nossa cidade. Observem que isso não faz o menor sentido, afinal, não estamos mais em 2018, aquele fatídico ano em que Bolsonaro, valendo-se sobretudo da figura do posto Ipiranga, do senhor Paulo Guedes, tão associada ou em tese associada a princípios liberais, naquele ano Bolsonaro ilaquiou, ludibriou a nossa boa-fé com promessas liberais, prometendo abertura de mercado, atração de investimentos, uma economia mais livre, um país mais livre. Só que essas promessas ficaram lá no ano da campanha e praticamente 2 anos de governo Bolsonaro se passaram, nós, em meio a todas essas bravatas presidenciais, a todas as polêmicas desnecessárias, aos conflitos desnecessários gerados por Bolsonaro, em meio aos casos policialescos, às tramas policialescas envolvendo Bolsonaro, família, Queiroz, o ASEF e vários outros há séculos. Portanto, tivemos muito tempo para ver que Bolsonaro foi apenas o fruto de um enorme estelionato eleitoral. Não é e jamais foi um liberal. Não hesita mesmo em lançar mão de créditos, em dar calote em pessoas, em lesar direito de terceiros para tentar pavimentar o seu caminho rumo à reeleição. Dessa forma, vamos aproveitar todo o espaço que tivermos na rede para manifestar o nosso protesto mais que legítimo contra todo esse estado de coisas. Não vamos aceitar passivamente todas essas reviravoltas desse governo errático e autoritário que não consegue oferecer um programa efetivo sequer, que não consegue implementar qualquer tipo de reforma dentre tantas reformas tão necessárias para a modernização do nosso Estado, para cortes de gastos públicos. Nada disso, não é nada disso que enxergamos. Portanto, vamos exercer o nosso direito legítimo à revolta, ao protesto. E esse canal é um espaço
para isso, para discutirmos ideias, para quebrarmos todos esses tabus, todos esses mitos envolvendo políticos de estimação dos mais variados espectros. Não vamos nos deixar contaminar por esse torpor, vamos discutir e vamos protestar contra esse estado de coisas, porque afinal tudo isso é financiado com o nosso dinheiro, com o recurso dos nossos impostos, dos nossos tão suados impostos. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.